irmão, minha irmã, você por acaso já ficou curioso? Você já se perguntou por que é que algumas pessoas escutam o Evangelho continuamente? Já escutaram da mensagem do Evangelho 300 vezes? Já vieram à igreja? Já ouviram testemunhos de pessoas próximas, mas nunca se convertem. E é aquele tipo de pessoa que a gente olha e a gente se pergunta: o que falta acontecer na vida dessa pessoa para que ela venha se converter? Porque ela já ouviu tanto do Evangelho. Muitas vezes nós olhamos na vida dessas pessoas e, olha, o Senhor tem dado tantos livramentos, o Senhor tem dado tantas oportunidades, mas ela nunca se converte. Ou essa pessoa já sofreu tanto nos seus caminhos errados e ela tem sido alertada que ela precisa se converter, ela precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus, mas passa anos e ela escuta mais e mais da mensagem e às vezes ela até se dispõe a escutar a mensagem, mas essa pessoa nunca se converte. Você já se perguntou? Por que isso acontece? Por que será, meus irmãos, que algumas pessoas chegam à igreja, escutam a mensagem, se convertem, vão ao batismo, passam algum tempo, algum período dentro da igreja e depois se desviam, saem da igreja, abandonam a fé que um dia elas professaram? E eu tenho certeza que se você parar para pensar na sua experiência, no seu conhecimento, tristemente, desgraçadamente, a maioria das pessoas que se desvia nunca mais volta. O Senhor Jesus é poderoso para trazer de volta. Eu sou um desses exemplos. Na minha adolescência eu me desviei da fé, o Senhor Jesus me trouxe de volta, mas nós não podemos nos enganar. Não existe garantia para alguém que se desvia da fé, e a maioria, você pode pensar no seu coração, você pode se relembrar das pessoas que um dia estiveram sentadas nessas cadeiras e que saíram. A maioria não volta, não volta, abandona o Senhor, envergonha o nome de Cristo e nunca mais volta. Por que será que isso acontece? Por que será, meus irmãos, que pessoas chegam à igreja, se convertem, vão ao batismo, permanecem na igreja, mas nunca frutificam? Nunca se tornam verdadeiramente crentes maduros, profundos na palavra, sábios na palavra, marcantes no seu testemunho, servos fiéis, exemplos para o rebanho. Não. Tem pessoa que passa ano, corre ano, ela sempre permanece imatura, está sempre tropeçando nos mesmos pecados, nas falhas infantis do início da sua conversão, está sempre com aquela conduta duvidosa. E nós nos questionamos: o que essa pessoa está fazendo da vida dela? Está aqui, vem domingo sim, domingo não, permanece, não vai embora, mas nunca frutifica, nunca amadurece. Permanece o mesmo crente imaturo que conheceu a Cristo, sempre cheio de questãozinha tola, insensata, mimada, crítico, e não cresce, e não frutifica, ano após ano. Por que será que isso acontece? Enquanto outros, que a gente nem esperava, muitas vezes com uma vida terrivelmente, profundamente torta, a pessoa se converte, vai ao batismo, chega à igreja e cresce, e é transformada.
e se torna madura, profunda na palavra, servo do Senhor, fiel, exemplo para o rebanho. Por que isso acontece? Você já se perguntou por que é assim? E quando nós olhamos, você que tem um pouco de experiência de igreja, você já percebeu que é assim que acontece? Todas essas experiências, todos nós já presenciamos, você sabe que é assim. Por que é assim? Porque a Bíblia nos ensina que a palavra é a mesma. A palavra é poderosa. A questão é, qual é o tipo de coração, qual é a qualidade desse coração que tem recebido a palavra? Nós olhamos um auditório cheio, repleto, aparentemente homogêneo, todos nós estamos bonitos, cheirosos, viemos até aqui, mas não se engane, nós não somos iguais. Cada um aqui tem um tipo de coração dentro de si, espiritualmente falando. Um tipo de alma, uma qualidade de alma dentro de si. E a qualidade do seu coração vai determinar como você vai escutar e como você vai reagir à palavra escutada. Então, nessa manhã, o importante é que cada um de nós olhe para dentro de nós e diante da palavra, sondemos o nosso coração e sejamos sinceros pelo poder do Espírito Santo que nos convence e que a palavra responda ao nosso coração. Que tipo de coração está batendo aí dentro? Qual é o tipo de coração que você carrega dentro de si? Eu não sei. O Senhor sabe. E Ele há de demonstrar para mim e para você nessa manhã. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 15. E o Senhor Jesus, no poder do seu Santo Espírito, há de nos convencer, nos esclarecer. Lucas 8, capítulo 8, versículo 1. Irá nos esclarecer, nos alertar a respeito de qual tipo de coração tem batido dentro do seu peito, espiritualmente falando. Porque isso vai ser fundamental para determinar como você escuta e como você reage à palavra de Deus. Lucas 8, do versículo 1 até o versículo 15. Acompanhe, por favor. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra, ainda, caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caem à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz.
creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. O Evangelho de Lucas, ele está narrando neste momento um contexto diferente, um momento novo no ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele inicia o seu ministério na região da Galileia. Grosso modo, de maneira simples, nós podemos dizer que nos dias de Jesus, o território de Israel, que era dominado pelo Império Romano, ele era dividido em algumas regiões. As regiões mais importantes, vamos dizer, são as regiões da Galileia, ao norte, e a região da Judéia, ao sul. Judéia é onde ficava a capital, Jerusalém, a região mais importante. Embora Jesus tivesse nascido em Belém da Judéia, ele foi criado em Nazaré da Galileia. E ele inicia o seu ministério na região da Galileia, sendo batizado por João Batista no Rio de Jordão, na região da Galileia. E ali, na região da Galileia, ele faz uma base importante do seu ministério na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era uma cidade na beira ali do mar da Galileia, que era um lago enorme, é ainda até hoje. Era a cidade de alguns dos discípulos de Jesus que eram pescadores, Pedro, André, Tiago, João. Diz também que Mateus, o publicano, porque era uma cidade importante, era uma cidade de taxação de impostos. Mateus também era dessa cidade, Cafarnaum. E por vezes nós vemos Jesus constantemente hospedado em Cafarnaum, pregando na sinagoga de Cafarnaum, que era uma sinagoga importante. E Jesus está neste momento de grande expansão do seu ministério. Jesus já havia escolhido neste momento os seus 12 apóstolos. Jesus, ele está desfrutando de uma popularidade cada vez maior. Neste momento, as multidões já estão seguindo a Jesus, já estão comprimindo a Jesus. De maneira que ele está em Cafarnaum, e ele pega um barco emprestado, possivelmente ali dos seus discípulos que eram pescadores. Ele vai ali no lago, e do lago ele prega para a multidão. Só que ao mesmo tempo que a popularidade do Senhor Jesus está aumentando crescentemente, cada vez mais, a oposição religiosa dos fariseus, dos líderes religiosos da época, a oposição, a inimizade, também está crescendo cada vez mais. E aí nós vemos, a partir deste texto que nós lemos nesta manhã, o Senhor Jesus mudando a estratégia do seu ministério. O Senhor Jesus, a partir daqui, ele começa a pregar por parábolas. Diferentemente do que o Senhor Jesus fez, por exemplo, no Sermão do Monte, quando ele pregou abertamente, ele trouxe a sua doutrina abertamente, ele ensinou abertamente para todos. A partir de agora, o Senhor Jesus começa a utilizar parábolas. O Senhor Jesus sempre utilizava parábolas como ilustrações de um ensino que ele queria trazer. Por exemplo, quando perguntam, por que seus discípulos não jejuam? Ele traz uma parábola ali. Olha, pode os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? É uma parábola isso, mas é uma ilustração de um ensino claro que ele estava trazendo ali. Agora não. Agora, você percebe nesse texto que Lucas está fazendo uma distinção. Quem está seguindo Jesus? Lucas faz uma distinção. Os seus discípulos, aqueles que verdadeiramente se identificam com ele, e a multidão. Lucas está fazendo uma distinção a partir de agora. E a partir de agora, o Senhor Jesus começa a falar por parábolas.
o Senhor Jesus começa a falar por enigmas, por parábolas. Os 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles iniciam esse contexto, esse novo momento do ministério de Jesus, exatamente com essa parábola. Essa foi a primeira parábola que o Senhor Jesus escolheu. E se você olhar, por exemplo, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, quando Jesus conta exatamente essa parábola, os discípulos perguntam: Jesus, qual é o significado? E no versículo 13, Mateus 4,13, Jesus faz uma pergunta: olha, se vocês não entenderem essa parábola, como que vocês vão entender as outras? Então não é um exagero dizer que essa parábola que nós acabamos de ouvir é a principal das parábolas. Não foi à toa, não foi aleatoriamente que o Senhor Jesus começou este novo momento do seu ministério exatamente com essa parábola. Jesus deixa claro para os seus discípulos: se vocês não entenderem propriamente, adequadamente essa parábola, vocês não vão entender as outras. Se nós não compreendermos adequadamente esta parábola, nós não compreenderemos adequadamente o que é o reino de Deus. Como que o reino de Deus acontece, como que o reino de Deus surge. Como que nós podemos entrar neste reino, no reino de Deus. Então, é fundamental essa parábola que ensina que nem todo coração é igual. Existem qualidades diferentes. Existem tipos diferentes. Isso é fundamental para que nós compreendamos, como o Senhor Jesus diz aqui, os mistérios do reino de Deus. Para que nós saiamos de um conhecimento superficial a respeito de Cristo e tenhamos a convicção que nós verdadeiramente conhecemos a Cristo. E o Senhor Jesus diz: existem 4, e apenas 4 tipos de coração. O primeiro coração, claramente dito aqui, é um coração endurecido. É um coração incrédulo. É o coração que, diante da palavra pregada, quando a palavra é proclamada, esse coração se fecha. Esse coração não aceita. Esse coração não vai receber a palavra de maneira nenhuma. O Senhor Jesus fala que o semeador nesse contexto é o próprio Senhor Jesus. E Ele está pregando a palavra, Ele está lançando as sementes. Era o trabalho do semeador. Ele lançava as sementes no solo. Mas Ele diz que uma parte dessa semente caiu na beira do caminho. O caminho, ele é pisoteado. Ele é um solo duro, um solo compactado, um solo sedimentado. A semente não penetrou naquele solo. A semente foi incapaz de penetrar naquele solo. E ali diz que quando a semente ficou exposta à natureza, as aves do céu vêm e roubam aquela semente. E quando os discípulos então pedem: Jesus, explica o que é isso? Jesus está falando: esses são aqueles corações que até ouvem a palavra, mas a salvação não acontece. Jesus diz aqui qual que é o método da salvação. Quando Jesus está explicando aqui, ele diz no versículo 12: o diabo, ele tira a palavra do seu coração para que eles não creiam e então não sejam salvos. Como é que é o mecanismo da salvação? Quando a palavra está sendo pregada, ela precisa penetrar no coração, penetrar no solo. E como ela penetra no coração? Por meio da fé. A fé é essa escavadeira que abre o solo para que a semente, a palavra de Deus entre no coração. Mas que antes que isso aconteça, existe uma guerra espiritual. Nesse momento aqui, existe uma guerra espiritual acontecendo, porque o reino de Deus está sendo aberto aqui nessa manhã, porque a palavra de Deus está sendo pregada aqui nessa manhã, e Satanás está agindo para tirar a palavra dos corações. Satanás está agindo para que cada um de nós não receba a palavra nos corações. E ele faz isso de inúmeras formas. Ele envia o sono.
ele envia as distrações. Ele vai fazer você lembrar de todas as preocupações familiares, financeiras que você tem, para que você não esteja escutando a palavra. É uma guerra espiritual. Ele vai enviar justificativas no seu coração. Satanás vai enviar justificativas no seu coração. Satanás vai enviar as desculpas. Esse pastor não sabe da minha história. Não é bem assim. Não é desse jeito também que ele está falando. Existem outras formas de compreender. Não é tão radical assim a palavra de Deus. E ele vai enviando as justificativas, as desculpas. Se ele soubesse o que eu estou passando, se ele soubesse o que eu já passei, se ele soubesse dos meus traumas, não é bem assim. A palavra aqui não dá mais, porque eu já estou muito marcado, e Satanás vai enviando todas essas justificativas, todas essas desculpas. Satanás envia o escárnio, a zombaria, fazer piadinha das coisas de Deus, não levar a sério a palavra de Deus, não dar a devida importância à palavra de Deus, trata de qualquer maneira, um coração irreverente. Isso é uma guerra espiritual. Satanás envia raciocínios antibíblicos, sejam espirituais, sejam secularistas. Espirituais do tipo, olha, não é bem assim, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões estão certas, e vai enviando essas coisas no coração, para que não receba a palavra. Raciocínios secularistas, ateístas, que explicam o mundo de uma forma naturalista, e eu não consigo crer na palavra de Deus. Satanás, ele está agindo. Seja qual for a razão, sempre que a palavra de Deus for pregada, o Senhor Jesus afirma, existe uma guerra espiritual acontecendo. Satanás não deseja que homens e mulheres creiam, se arrependam, sejam salvos, entrem no reino de Deus, e seja qual for a estratégia que ele usa, o sono, a distração, as preocupações, a falta de reverência, o que for, para que você não receba a palavra no seu coração, e o seu coração se torne incrédulo, impenitente, endurecido, e aí não importa. Ano após ano, ouvindo a palavra de Deus, e Satanás sempre tendo vitória nesse coração, enviando todo tipo de justificativa, todo tipo de artimanha, para não levar a sério a palavra de Deus, para continuar dizendo, não é bem assim, eu não estou tão mal assim, eu sei que não é desse jeito que o pastor está falando. Como pode ser que eu estou perdido nos meus pecados? Eu sou uma pessoa tão legal, trabalhadora, honesta, pago meus impostos, e todo tipo de justificativa. Não vai crer, não vai se arrepender, a palavra não vai entrar no coração, não será salvo. Coração incrédulo, coração endurecido. Mas o Senhor Jesus fala também do coração relutante, aquele coração que ainda está em dúvida, aquele coração que recebe a palavra, mas que não tem uma convicção profunda na palavra. Ele até se alegra, ele até deposita sua confiança na palavra, mas ele não se dá inteiramente à palavra. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu fui a um casamento, parentes distantes meus, e eu fui a este casamento, e na parte civil do casamento, quando é lida aquela certidão, etc., eu achei curioso, porque é comum que a mulher, uma vez casada, assuma o nome do seu marido, o sobrenome, e aí vai mudar os seus documentos, aquela coisa que a gente está acostumado.
E eu achei curioso, porque quando ele leu ali o juiz de paz, e ali ele leu, após o casamento, ele leu o nome completo dos dois, e ele fala, após o casamento eles vão se chamar o mesmo nome. Beleza, fomos para a festa. E aí depois, conversa de família, à mesa, chega a explicação, que ela falou o seguinte, olha, isso aí é porque para não dar trabalho, se a gente viesse divorciar, ter que refazer os documentos, tudo de novo. Se você perguntasse para aquela mulher no dia do seu casamento, ela chorou, ela estava alegre com aquele dia. E se você perguntasse para ela, olha, você confia no casamento? Confio. Você está segura a respeito do que você está fazendo? Sim. Peraí, você quer que esse casamento dê certo de verdade? Quero. Você pensa em se divorciar? Não, mas vai que. Eu até gostaria que a palavra de Deus fosse verdade. Eu estou ouvindo isso aqui, entendeu? Eu percebo que é um caminho legal para a minha vida, entendeu? Eu percebo que, olha, realmente eu vejo vocês aqui, eu vejo o testemunho de vocês. Rapaz, eu vejo como o seu casamento mudou, eu vejo como você mudou de vida. Olha, é um caminho legal. Eu acho que eu gostaria até disso aí também. Eu acho que eu gostaria de crer na palavra, crer no Senhor. Eu acho que eu gostaria. Mas vai que dá errado. Eu ainda estou relutante. No fundo, eu ainda tenho dúvidas. E aí o Senhor Jesus fala que algumas sementes caíram em meio às pedras. E parece que recebeu a palavra, porque aquela palavra, ela germinou. Aquela semente, ela germinou verdadeiramente. E parece que uma plantinha começou a crescer nesse coração de verdade. E aquela pessoa, ela está alegre. Ela está feliz com as coisas novas que ela aprendeu, com a novidade do Evangelho que chegou ao coração dela, e ela vai para o seu caminho, para a sua vida, feliz da vida. Mas não tem raiz, não é profundo. E aí quando essa fé é provada, o versículo 13 diz, crê durante um tempo, mas desiste na hora da provação. Quando vêm as dificuldades, as decepções, as frustrações da vida, ela desiste, ela abandona, ela vai embora. Foi essa a acusação de Satanás contra Jó diante de Deus. O Senhor Deus, glorificado na vida do teu servo fiel, do seu servo fiel, diante do mundo espiritual, anjos e potestades, o Senhor Deus disse, você viu meu servo Jó? Você viu? Olha Deus sendo glorificado no seu servo fiel. Olha como Deus deseja ser glorificado no seu servo fiel. Você viu? Todo mundo viu? Homem bom, reto, justo, teme a Deus, se desvia do mal. E a acusação de Satanás também. Claro. O Senhor cercou Jó com todas as suas bênçãos. Nada dá errado na vida dele. Ele é próspero, ele é rico, ele tem saúde. E aí o Senhor Deus soberanamente permite. Pois bem, Satanás achava que Jó tinha esse tipo de coração. Falando de casamento, eu me lembro uma jovem senhora que estava com profundos problemas no seu casamento. E por vezes, durante os aconselhamentos, em tudo que poderia ser falado a respeito de casamento, eu falava, olha, eu vejo que o seu coração ainda não pertence a Cristo. O seu Deus é o seu casamento. Pastor, eu sou batizada, minha casa eu escuto louvor o dia inteiro, você não me conhece.
pelo que conversamos, você ainda não chegou ao conhecimento de Cristo. Acabou indo um divórcio, permaneceu durante algum tempo, mas um dia eu recebo uma mensagem, um áudio: pastor, muito obrigado por tudo, mas eu não aguento mais esse sofrimento. Eu estou saindo da igreja, eu já instalei aplicativos de encontro no meu coração, eu já comecei a ir para o barzinho. E eu falei com ela: isso é porque a sua fé nunca foi verdadeira, nunca foi sincera. E ela respondeu com outro áudio: pastor, não diga isso. A minha fé foi muito sincera. Eu realmente queria caminhar com Jesus naquele momento. Mas na hora da provação, na hora da dificuldade, na hora do desemprego, na hora da decepção, na hora da doença, na hora da perseguição, eu abandono a minha fidelidade. Eu abandono a fé no Senhor Jesus. Eu abandono a palavra. Eu me desvio. Esse tipo de coração se entrega. Não é perceptível a olhos nus. Eu não sei que tipo de coração está batendo aí dentro. Você não sabe que tipo de coração está batendo aqui dentro. Parecia tanta alegria, tanto apego por Cristo, tanta fé, tanta dependência. Mas na hora que o calo aperta, inventa todo tipo de justificativa e abandona a palavra. Este é o coração relutante. Mas o Senhor Jesus fala também do coração dividido. O coração que está dividido entre a palavra e o mundo. É um coração que deseja a palavra, mas também deseja as coisas do mundo. Então o Senhor Jesus coloca de uma forma que a semente, ela está crescendo nesse solo, a semente, ela está crescendo nesse coração, mas o coração está dividido, sabe por quê? Porque os espinhos também estão crescendo. Junto com a boa semente, esse coração está crescendo com sementes ruins, sementes espinhosas, desejo, apego pelo mundo, e a palavra nunca vai prevalecer num coração dividido. O Senhor Jesus vai falar a respeito desse coração, o coração dividido. E aí perceba que ele faz uma distinção. O coração relutante, ele abandona a palavra por causa das dificuldades da vida. O coração dividido, ele abandona a palavra por causa das coisas boas da vida, os prazeres da vida, as coisas desejáveis deste mundo. O desejo por este mundo sempre vai tornar a palavra infrutífera. E aí o Senhor Jesus fala então que no versículo 14, que as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, as ansiedades, os sonhos, os grandes projetos. O coração apegado a isso, deseja profundamente, ama profundamente a sua própria vida neste mundo. As riquezas, as posses. O coração deseja cada vez mais posses, cada vez mais bens, cada vez mais riquezas. Ele ama, ele está apegado a isso. Os prazeres da vida, os prazeres da vida. Eu me lembro numa entrevista do Neymar, o jogador Neymar, e os comentaristas sempre questionam o Neymar. Neymar, você poderia ser melhor do mundo a essa altura? Você poderia dar mais pelo futebol? O Neymar sempre escuta esse tipo de comentário. Mas você não é focado, Neymar. E aí o Neymar, em certa entrevista coletiva, ele fala
para o jornalista: se você tivesse a idade que eu tenho e o dinheiro que eu tenho, você estaria fazendo as mesmas coisas. E aí todo mundo ri. O Neymar lacrou. Presta atenção, você está falando isso, pastor? Porque você não tem o dinheiro que eu tenho. Se você tivesse o apartamento na praia que eu tenho, eu duvido que você estava na igreja todo domingo. Você estaria fazendo as mesmas coisas que eu. Eu duvido que você estaria servindo na igreja com afinco. Eu tenho tanto que aproveitar nesse mundo. Eu tenho tanto que trabalhar, que produzir nesse mundo. Eu não tenho tempo para sentar com os meus filhos, com a minha esposa e abrir uma Bíblia, fazer uma oração. Não tenho tempo. A minha preocupação é outra. Eu não sou como você. Eu tenho muito que curtir. Eu tenho muito que aproveitar. Eu ainda tenho muito que construir, eu estou muito ocupado. O meu coração está cheio das coisas deste mundo. Por isso que eu não frutifico. Você fala isso porque você não tem o que eu tenho. Se você seria igual a mim. Eu tenho muito que aproveitar. E eu tenho que aproveitar. Eu lembro, certa vez, aconselhando um jovem, seus 20 e poucos anos, início dos seus 20 anos ali, 20 e poucos anos. E ele me contou da sua experiência. Quando ele estava ali com 18 para 19 anos, um amigo do pai dele, um médio empresário ali, da sua região, gostou dele, chamou para trabalhar junto de si, e ele começou a trabalhar. E aquele jovem se destacou, aquele jovem se demonstrou um hábil administrador. E ali a essa altura ele já estava terminando o seu curso de administração, e ele estava ganhando muito dinheiro, e ele já estava com a sua namorada pensando em noivar, e a sua consciência estava cada vez mais pesada, porque ele falava para mim: olha, o meu chefe, o meu amigo de família, ele não é totalmente correto nos seus negócios. Não é. Ele sempre está envolvido com mentiras, com situações duvidosas, ele só nega impostos, e eu tenho que participar disso, eu administro o negócio dele. E eu estou com a minha namorada, a gente está falando em noivar. Tenho expectativas sobre mim, da minha família, da família dela. E eu conversei com aquele jovem e falei: cara, você está novo, está terminando agora a sua faculdade, recomeça do zero, vive em paz com sua consciência. Se sua namorada quiser terminar com você por causa disso, paciência, seja fiel ao Senhor. Você acha que ele terminou? Você acha que ele saiu do emprego? Não. Você acha que ele frutifica na igreja? Não. Permanece na igreja. Vem de vez em quando. Falta, vem. Está sempre ali naquela distância de segurança. Ninguém mexe comigo. Estou aí. Opa! Está aí. Está aí. Não cresce. Não frutifica. Porque ama mais este mundo do que o reino eterno do Senhor Jesus. Que tipo de coração está batendo aí dentro? Não nos enganemos. Não nos enganemos. Porque, por último, o Senhor Jesus fala do coração elogiável, o coração perseverante. Este é o bom e reto coração. No que se refere à fé, é importantíssimo começar bem. O Senhor Jesus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejam bem como vocês estão escutando. É fundamental, este momento é central nas nossas vidas. O reino de Deus está se abrindo nas nossas vidas. É fundamental como nós estamos escutando, como nós estamos recebendo a palavra neste momento. Mas o que vai evidenciar a verdade deste momento são os dias que virão.
É importante, importantíssimo começar bem, mas é igualmente importante terminar bem. Terminar bem. Perceba que nessa distinção aqui, o capítulo 8, então, está falando que Jesus, ele estava junto dele com seus 12. E estava falando também de algumas mulheres, diferente da grande multidão. Está todo mundo junto ali, parece que é tudo igual. Não é tudo igual, tem uma distinção aqui. Tem os 12, tem essas mulheres, cita 3 e ainda fala muitas outras. E aí diz que essas mulheres, elas foram curadas, elas haviam sido curadas. Na língua original, no grego, a ideia é, à medida que elas iam sido curadas, elas seguiam a Jesus e o serviam com seus bens. Ou seja, é uma mudança de foco existencial. A partir do momento que Jesus me curou, a partir do momento que Jesus me salvou, eu não vivo mais para mim mesmo, agora eu vivo para segui-lo e vivo para servi-lo. Foi essa mudança, foi essa transformação que passou na vida, que essas mulheres sofreram em sua vida. E aí, essas pessoas aqui, diferente da multidão, elas escutam a palavra, mas elas têm sede demais pela palavra, elas querem mais da palavra, porque no versículo 9 diz que os seus discípulos vão até ele e lhe perguntam o significado. E mais uma vez, Jesus faz uma distinção. Jesus fala abertamente com os discípulos, com amor, com aliança. Ele diz, a vocês foi dado. Isso é um dom de Deus. A iluminação da palavra por meio do Espírito Santo foi dado. É um dom de Deus. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios, da profundidade do reino de Deus. Salmo 25:14, ao homem que teme o Senhor, Ele os fará conhecer os segredos, os mistérios da sua aliança. Isso não é para todos. Isso não é para todos. O coração endurecido escuta e não entende, e vai embora, não faz diferença, não conhece o Senhor, não sabe o que é perdão de pecados, não sabe o que é zelo pela santidade, não sabe o que é esperança eterna. O coração endurecido não entende essas coisas, mas a vocês é dado, reservado para alguns. E aí o Senhor Jesus diz, este coração que deseja a palavra, que busca a palavra, que caminha com o Senhor Jesus, o versículo 15 diz, são aquelas sementes que caem na boa terra, que produz fruto. Mas ele vai dizer, é um coração bom e generoso, bom e reto, um coração íntegro. Não é um coração que está dividido com as coisas do mundo, não é um coração que está relutante, não é um coração que está escarnecendo, fazendo pouco caso da palavra. É um coração que verdadeiramente está sedento, está buscando, ele quer a palavra, ele ama a palavra, ele deseja exclusivamente a palavra, e ele recebe a palavra. Mas aqui diz que ele retém a palavra, ele segura, ele aprisiona pela fé. Ele entesoura a palavra no seu coração. Porque o servo do Senhor Jesus também será tentado pelo maligno. Recentemente, poucas semanas atrás, um jovem veio falar comigo que estava muito tentado, porque ele andou vendo no YouTube umas profecias judaicas, e aí o seu coração estava tentado, porque ele não conseguia mais confiar de que Jesus ele era o verdadeiro Messias, e uma coisa totalmente complexa. E naquele momento, de tudo que eu poderia falar com esse rapaz, naquele momento eu abri a Bíblia com ele, Isaías 53. Olha o que o Antigo Testamento diz a respeito do Messias. E ele começou a ler Isaías 53, que ele não tinha qualquer beleza, majestade, formosura que nos atraísse. Foi por Deus castigado, oprimido. Nós o reputávamos como afligido por Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu falei, você tem dúvida de que Jesus é este Messias? Não, pastor. Parece que enquanto você estava lendo, o meu coração foi aquecido. E o Senhor Jesus fala sobre isso. Cuidado, guardem-se da doutrina de Herodes, da doutrina dos fariseus. Não fiquem se expondo a essas tolices. Guardem-se, cuidado.
mas na faculdade, nesse contexto tão aberto culturalmente, nós seremos tentados a questionar. A nossa fé será provada, mas o Senhor Jesus diz que Ele retém a palavra. Ele permanece confiando, Ele se volta para a palavra constantemente. Porque Ele vai ser tentado. Vai ser tentado por Satanás, vai ser tentado pelas decepções da vida, que a gente não entende. Por que isso aconteceu comigo, Senhor? Será que o Senhor está brincando comigo? Depois de tanto tempo buscando, por que agora, Senhor? E nosso coração será tentado, mas o coração retém a palavra. E o Senhor Jesus diz: dá fruto, frutifica com perseverança. Porque esse mundo vai colocar diante de nós as ilusões, os convites, os prazeres, os focos equivocados, mas com perseverança, o servo fiel vai dizer: eu sei qual é o meu foco, eu sei qual é a minha busca, eu vou frutificar. As coisas do mundo, o desejo pelo mundo não vai sufocar a palavra no meu coração. Eu sei por quem, eu sei para quem eu vivo, eu sou fiel, eu vivo por um reino eterno que não vai passar, esse mundo não vai apagar a minha fé. Perseverança, fruto, não fica pelo caminho. Não fica inventando desculpinhas. Permanece. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, a verdade é que existem muitos cristãos professos, nominais, dentro das igrejas, mas que nunca conheceram o Senhor Jesus. Existem aqueles que vão se desviar, que vão ficar pelo caminho, vão envergonhar o nome do Senhor Jesus. Existem aqueles que vão permanecer, e se pudesse ficariam 300 anos dentro da igreja. Não dá um fruto, não é referência para ninguém, não faz nenhuma falta. Enganando a si mesmo, enganando a outros. Cuidado. Que tipo de coração está batendo dentro dos nossos peitos? Que tipo de alma reta, íntegra, curada pelo Senhor Jesus? A fé verdadeira, ela é perseverante e frutífera até o fim. Até o fim. Este é o coração elogiado pelo Senhor Jesus. Ele não fica pelo meio do caminho. Ele não inventa desculpas para se afastar. Ele não justifica os seus próprios pecados. Ele simplesmente se quebranta, se arrepende, confessa e recebe do Senhor Jesus toda a graça, toda a misericórdia que eu e você esperamos. Vamos orar.